Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje o tema que a gente vai abordar é a amizade. E aí nesse tema a gente vai buscar a virtualidade dos consensos de arcar as dimensões que essa palavra nos enchama, né? Ou seja, nos acende em concessões de sentimentos. E aí, sobre cada arco, segurando em cada um, essa palavra desexpressa as contrações que são desinstantivadas por acolhimento de experiências. Então, dentro do senso comum, a amizade, ela desapega-se a valores de consubstanciação experimentadas. E as experiências, elas são colecionadas por abdicações de contrações motoras. Ou seja, todas as amizades ou todas as chaves de amizade que desexpressa ânimo têm compartições instaladas em nós. E essas compartições são versículos que são subreiterados por parâmetros de assemelhação reconhecimentada. Ou seja, a gente vive num modelo de expressão material para imaterializar experiências. E essas imaterializações, às vezes, precisam ser convergidas a valores que vão florescer um conjunto muito amplo de contrações pela função da segurança. E aí, nessa ampliação, todas as desampliações, elas vão reverenciando um modelo de amizade que vincula-se uma comunhão, ou seja, uma redimensão, um trabalho de adequação amiga. E isso faz de massa para arquiteto de massa para trabalhador, de compositor de massa, orquestrador. Então, tudo é amigo ou é massa inamiga, esperando que alguém se aproveite de experiências com ela. Então, veja o que a gente tem. A gente tem sempre para alguém uma massa, e para outro a gente tem uma massa desinformada por apelo de contração. Então, vejam vocês, ninguém não tem amigo. Todos nós temos amigos de amigos e amigos. E essa é a minha solução para esse consentimento. Porque tudo que é matéria, se comemora da matéria a repartição de ser assaltada por movimentos. Porém, a gente tem como enobrecer movimentos a partir das adequações de contrações extrativas. Ou seja, conselhos de experiências nos ajudam a construir vínculos mais consensivos, né? Que vão florir e consentir melhor nos organismos vivos. A isso a gente dá o nome de receitas, de padrões de amizade, né? E aí, dentro dessa performance, nós vamos nos encontrando
nas contrações dos outros. E aí, todos esses desencontros de contrações vão amparando as semelhanças que reverberam em nós os impulsos de animações, de concessões nervosas. E animações nos deixam em adequação certas, em concessões do passado que diz presente uma situação de ilogificação, ou seja, de problema. E para solucionar o problema, a gente sempre utiliza matérias. Quando a gente tem matérias amigas, ou seja, matérias que foram desinformadas com soluções previsíveis, a gente consegue ver e relaxar ao ver, ou até mesmo não ver e acreditar na potência da concessão de não ver o todo, porque a gente fica seguro no sentido da partição que desexpande das receitas lógicas de serviço dela. E aí a gente tem vários produtos nos amignificando, né? Significando amizades em partições de contrações nossas. Vou mostrar alguns para vocês. Nós temos esse elemento aqui, que ele tem função de amizade, né? Porque é uma matéria que foi transformada pelo homem para empregar ânimo nas nossas contrações preferenciais, né? Então a gente faz as contrações. Outro amizade, o elemento que foi moldado. E aí a gente tem o de servir de amigo, né? Bom, todo esse desserviço, toda essa solução nos anima, né? E há uma comunicação fisiológica de senso cognitivo, onde vai destransformar essa ação em uma pré-cognição de se servir-se desse tempero, dessa amizade, dessa animosidade. Uma outra fonte de amizade são os livros. Os livros, eles são receitas que desencobrem amizades para nós nos servir. E mesmo que seja imaterial, as nossas culturas materiais transformam os elementos imateriais sobre suspensão da realidade e enigmatizando lógica dos discursos, que mesmo que indiretos, eles conseguem em direção dos nossos olhos ou das nossas memórias, dos nossos sensos de experiências. E tudo isso vai desenvolvendo melhores concessões de experiência, né? E isso cria uma conexão, um senso que descritica a ponto das contras-críticas desenvolver melhores adequações de estados sobre a matéria. E aí isso nos faz reações. E isso nos ampara conforme a gente vai nos enaltecendo dessa relação, né? Super importante. Mas veja, se tudo que é amigo me habita na habilidade de eu ser levado em consideração, tudo isso faz contração em mim e nessa organização interna. Para desencontrar ela, eu tenho que voltar até essa organização. E aí eu preciso discutir com a matéria para ver se a matéria me leva lá.
E aí eu pego a matéria, que é uma fonte de suspensão das pressões, e eu discuto com ela para ver se ela me leva até lá, até a minha memória, ou ela consente ser a amizade que me desenvolve, conter-me sobre os sensos da consideração amiga, que me reverencia a partir da utilização, né, das relações materiais. Então somos matérias, mas desassinamos da matéria sensações orgânicas. E como a gente faz isso? Ora, através das comunicações fisiológicas, bioquímicas. E tudo isso é muito interessante porque é misterioso, até que a gente consiga desmisterializar partições desse mistério, porque o mistério ele nunca se soluciona, ele está sempre rodando, mas partições a gente consegue, porque a gente faz as repetições, e as repetições nos levam a ritmos, e os ritmos nos levam a crenças, e a crenças nos leva a empresarializações, ou seja, modelos de sustentação fixas. Então a gente tem lógicas fixas, e aí a gente tem um dicionário que a gente guarda, hospeda essas lógicas fixas, e para cada loja física, para cada hóspede, a gente desarca uma consideração prevista, porém a imprevisibilidade suspende esses hóspedes, esses arcos de dimensionar a matéria e revelar a previsibilidade amiga que ela consegue lhe ensolar na consubstanciação da consolação que você desenvolve a partir das relações. Então a isso a gente chama colher. E aí essa colher material, ela se tornou colher porque pegaram matérias e fizeram amizades com as matérias que dizem transformar as matérias sobre essa consistência, essa irrealização. Essa irrealização fez uma empresarialização lógica, foi hospedada no senso do dicionário e foi prevista uma descrição que consente essa amizade, a nossa relação com ela. Porém, a colher ela pode ser suspendida dentro dessa adequação e se servir de amiga sobre várias fontes, principalmente das fontes imaginárias, pois imaginações conseguem fazer ligações de coerências com muito mais suspensões das previsibilidades do que o senso previsto faz. Então, vamos assistir uma receita para poder discutir um valor. Bom, aqui o rapaz ele está ensinando a fazer um drink. E um drink ele se torna amigo de alguém ou sobre a relação desse alguém com essa bebida. E ao mesmo tempo quem o faz se torna amigo do fazer por conta das reações de instrução do organismo para com as ferramentas.
veja o quantos desenvolvimentos de relações materiais ele tem, e veja como ele desinforma esses movimentos e consegue ânimo deles, pois, parênteses à parte, todos eles são amigos ou servem de amizade para esse iterante com essas matérias. Então veja só, ele tem modelos de criar receitas e se animar. Logo ele cria padrões de contrações que desservem ele desses momentos. Logo, se ele quiser acessar momentos assim, ele sabe o caminho, que é a receita. E aí existe esse desenvolvimento humano, né, sobre as matérias. E aí a divisibilidade das matérias, ela consegue chegar em algum lugar previsto. Vejam só. E essa previsibilidade, ela pode ser sustentada por um arco, por uma palavra que significa ela. Entendem? Então, todas as relações humanas, elas passam dessa previsibilidade em busca de imprevisibilidade. E tudo é uma cadeia exponencial de atividades em aceleração, sobre pontos fixos que desempenham as pessoas sobre as cognições materiais. A matéria, ela não arrecada da mesma forma que o ser. A matéria, ela desarrecada aquilo que ela era. E aí toda a matéria escreve algo sobre a relação que alguém exerce sobre ela. Porém, a diferença desse decaimento da revelação material para a revelação imaterial, que é o homem, o produto, né? Porque o ser, ele consegue se relacionar à matéria e produzir energia que desconvence os curtos de pressão relacionados com a matéria. Por exemplo, a gente escreve, e sobre a coordenação da escrita, a gente consente todas essas variações e consegue acionar contrações cada vez mais pequenas, mais pontuadas nos nossos sensos críticos de lógica, de concessões de conselhos de experiência. Então, a gente consegue aumentar os acessos de experiência fazendo relações com a matéria. Porém, a matéria, ela só decai, né? Ela começa a parecer desgastada, entende? Ela começa a perder a exposição, né? Esse senso de exposição. No entanto, nós também perdemos o senso de exposição quando escolhemos algo. Existem vários caminhos e a gente sempre está escolhendo um, e a gente gosta de escolher o caminho que a gente geralmente sempre faz, porque é o mais seguro. É claro que quando a gente está com excesso de segurança ou com alguém do nosso lado, a gente se permite escolher outros caminhos. Bom, mas
Vamos chegar aqui e vamos começar a acessar o slide. Para que a gente consiga entender melhor a direção. Então, amizade. Amizade. Aqui, ó. Então, o que a gente já falou é que a amizade é a descontração que busca contar com a experiência da relação e dessa contracionar cada vez mais desinformada pela cognição das expressões destacadas. Então, toda transformação da matéria, toda reação, ela é um discurso que materializa contrações em nós. E todas as expressões, elas dispressionam reações e chegam a reações. Então a gente é amigo de reações, entendeu? Consegue entender? Nós somos amigos de reações. E essas reações, elas são imprevistas até que se encontram receitas. Beleza. Reações são imprevistas até que se encontram receitas. Receitas se transformam em empresas que alojam o destestar na mente essa amiga reação. Então, todo produto artificializa um amigo em nós. Mistério concluído. Pronto, acabou. A gente pode desacessar aqui. Não, vamos continuar. Todo produto artificializa um amigo em nós. Por quê? A utilização de produto arco dimensiona contrações previsíveis nas nossas utilizações destes. Entende? Então, empresas. Então, qual que é o sentido do laboratório? Investigar as imprevisibilidades dos amigos, porque dentro dessas imprevisibilidades, a lesão que desfaz a amizade está no jogo da partida. Entendeu? E como a empresa ela se preocupa com a inimizade,
ou tempo de amizade, aqui, ó, como a empresa se preocupa com todos os fatores relacionados, ela preocupa com o tempo de amizade e com a inimizade que pode ser ocorrida. Então a gente tem limites de toxicidade das relações materiais. Interessante, né? Quem vai dizer para nós esse discurso de investigação vai ser a farmacologia. A farmacologia. Então é a marca, é a forma de marcar os registros lógicos das relações. A farmacologia é a ciência que estuda os efeitos de uma substância química sobre a função dos sistemas biológicos, fundamentalmente dependente da interação droga-organismo. Então, tira essa palavra droga da sua cabeça e coloca amigo. Tá? Primeira coisa para poder a gente fazer essa investigação, ó. Droga é igual a amigo, beleza? E aí, amigo, a gente já está construindo que amigo é toda a relação que a gente faz com algo que desconstrói dessa relação pressões que desenvendam em nós as contrapressões. E toda a pressão e sobre a contrapressão ela gera atividades. E toda atividade ela decai. Então você pressiona os órgãos aqui sobre os vasos. Então a gente tem os vasos sanguíneos. Então a gente pressiona sobre os vasos. E todos esses desacordes em vasos destransformam as repartições desinvasivas no nosso organismo a partir do sangue, principalmente o sangue oxigenado, que carrega adequação para buscar energia do sistema nervoso, chama nervosa, metabolismo, saca? E aí, bom, todo amigo ele vai gerar um metabolismo. E aí, dentro dessas iterações com esse amigo, ó, você vai formando conjunto de experiências de contrações. Todos esses conjuntos vão levando ao seu organismo a marcar ações desse amigo. Logo você vai estar agendando a atividade amigo. E logo você vai colocando esse amigo nas suas receitas de preparar alimentos ou momentos de ativar a via de sangue sobre essas metas. Entende? Consegue entender? E olha só a moeda que eu coloquei, arroba. Por quê? Porque toda escolha, todo empecilho precisa escolher um lado, né? Então você tem aqui, ó, você tem um caminho, né? Só que nesse caminho
tem um amigo aqui e um amigo aqui, né? Ou aqui teria dois amigos aqui e tal. E aí você precisa escolher, sabe? E aí, quando você escolhe um, você admite uma via. Você admite um elétron. E aí você perde esse elétron aqui, ó, desse lado aqui. E aí você vai. E quando você vai, você tem uma meta aqui, ó. Quanto mais meta você tem, mais você se ampara para discorrer a meta dela, sabe? Por causa que é a experiência de gravação molecular. A biologia molecular é a área da biologia que explica os fenômenos e eventos biológicos sobre o ponto de vista molecular, com especial interesse no dogma central, ou seja, as interações entre DNA e RNA. Então vamos lá. Todas as células, elas são desparticionadas sobre as suas partituras de C a partir de lesões que desencadeiam o DNA a se desconstruir novamente sobre a adequação dessas pressões receitadas. E aí ele faz isso trabalhando com o RNA. O RNA ele vai descrever disfitações. Vamos ver aqui, ó. RNA mensageiro. E aqui, ó, sobre essas RNAs mensageiros, ele vai redemolizar a célula. Então, se a gente tinha a célula assim e o núcleo dela estava assim, tranquilo, toda a pressão vai desamassar a célula e ela vai ter um tempo para poder se desamassar, né? Porém, dentro desse tempo, dessa cadeia de tempo, você pode repetir, né? Aqui a gente tem um decaimento dessa atividade. Então a gente tem uma ATV e aí aqui você cresceu essa atividade, né? E aí aqui a gente tem um tempo de decaimento e o tempo de voltar à atividade normal. Só que você tem como cortar essa atividade normal repetindo, fazendo esse arroba aqui, ó, né? E aí você vai lá e repete tanto que aí a sua célula ela não tem tempo de voltar ao normal. Ela começa a se entender assim. E tudo bem, isso não é uma lesão. Os RNAs, as proteínas formadas com o RNA, elas vão sustentar essa amizade se você o repetir. Então, isso aqui é uma configuração molecular que desfaz você amigo de uma meta, das suas experiências ou dos conjuntos de experiências sobre a pressão de contração de um produto, de uma marca, de um amigo, de uma droga, saca? Né? A droga não é isso que vocês pensam. Droga é amigo, né? Ela só vai se tornar inimigo se suspender o núcleo das atenções moleculares sua. E aí, né, você vai levando a amizade assim, né? Quando a sua atividade, quando a pressão tocar no núcleo, né? Aqui a gente tem o núcleo. Quando a pressão tocar no núcleo assim, ó, o núcleo vai avisar, opa, tá tocando em mim aqui, toma cuidado porque senão eu vou me suicidar. E o suicídio da célula é a apoptose. A apoptose é uma forma de morte celular programada ou suicídio celular. É diferente de necrose, na qual as células morrem por causa de uma lesão. Entende? E aí ela vai suicidar por quê? Porque ela fica muito estressada quando toca no núcleo dela.
toca na ferida ou toca no repertório, na intimidade de ela ser. A gente tem desconformações nucleares que até aceitam reformulações do DNA, mas isso precisa ter muita estratégia de atividade. É muito pensado, porque você programar núcleo, você precisa de nadar no núcleo da forma que ele pede para você nadar. Então é como se fosse um cofre, daqueles bem cofre, não, tipo assim, é como se fosse uma sala com muitas alarmes de infravermelho. Vamos ver se a gente acha essa cena de filme. Cena de filme. Não. Cena de filme. Proteção de joias com alarmes. Ah, cara, não tô conseguindo acessar essa cena. Vamos ver aqui. Banco protegido com alarme de infravermelho. Laser, acho que eu vou pôr laser. De laser. Achei. Bom, então é como se fosse isso, né? Uma sala com muito infravermelho. E aí aqui a gente tem um núcleo de uma célula. Ou seja, como você consegue acessar o núcleo e assaltar fazendo configuração celular. Porque se você encostar nenhuma dessas aqui tentando invadir um núcleo, né? Ele tem essa suspensão assim, você vai estressar o núcleo e o núcleo vai se suicidar. Entende? Então é como se fosse isso a célula. Mas a paciência está na construção civilizada dessas células. A construção civilizada dessa amizade celular faz com que o próprio núcleo se configure sobre a paciência. Entende? E aí um exemplo disso é o núcleo desses rapazes aqui, ó. São o núcleo desse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui, ó, sentadinho sobre um núcleo, né? Olha aqui a imaterialização. A gente tem uma orquestra que o regente é o núcleo, o maestro é o núcleo, e aqui a gente tem as células. Então, sobre a paciência desses camaradinhos aqui, esse camaradinho aqui, ele vai consentindo a necessidade das configurações. E essas configurações que esse rapazinho aqui faz com que toda essa célula, toda essa molecularidade aqui, ó, chegue mais longe. Chegue a atividades ou a marcas constantes, marcas revitalizadas por essa construção de paciência. Então você vê o que a droga faz? A droga faz ela nem parecer que é droga. Legal, né? E aí, vamos pegar aqui, ó, músicos, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Vamos ver aqui uma imagem bacana. E aí você tem daquele grupinho, esses grupões aqui, ó. Tchan!
Cara, e tá numa sala assim, toda preparada, escutando esses músicos e vendo todo esse pessoal sendo apacientificado a partir desse pessoal aqui, ó, sobre um núcleo aqui. Cara, isso é muito grande, é muito, muito, muito revigorante. Vejam só a sala toda preparada para poder reverberar esse áudio, né? Esse trabalho. Cara, isso é a amizade, isso é verdade, né? Ai, vamos ver, vamos pegar aqui, ó. Que agora eu fiquei animado. Me animei. Ó, isso aqui também é uma orquestra, entendeu? As ruas aqui, ó, não se enganem, aqui a gente tem uma orquestra de expressão muito positiva, né? Olha só, aqui a gente tem um maestro e o maestro ele diz o compromissado em evidenciar segurança de percurso, né? Então todo esse plano aqui foi mudado, foi redimensionado para chegar onde é hoje, né? Essa via que entrega segurança, e não só segurança, mas amizade, né? Valores de amizade. Agora vamos acessar aqui uma... Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa aqui. Aqui, ó, a gente tem um vídeo. Veja só que bacana. Vamos passar para frente onde o pessoal toca. Então olha só, é dever desses caras serem pacientes e serem regidos pelo maestro. E aí eles estão, olha só, ao contrato que eles fazem, eles dizem contrações nesses instrumentos para poder conseguirem estarem nessa presença e se transformarem nesse amigo, ou receberem essas orientações desse núcleo, dessa suspensão, sobre as relações que são descritas aqui, ó. Porque isso é homeostasia, sabe? Isso é função de amizade. E cara, isso é tão bonito porque a gente tem uma pequena parte aqui cuidando da música, mas essa música preenche o ambiente todo, engasifica tudo aqui, ó, transforma tudo por essa exponenciação aqui, ó. Então eles conseguem ativar todas essas pessoas aqui que são impacientes, mas que se transformam em pacientes dessa harmonia, que entra e ativa os órgãos deles. Por quê? Porque tudo isso é uma ativação, como eu havia falado, uma ativação farmacológica mesmo, de formas de lógicas, entendeu? Que fazem com que o organismo metabolize esse discurso direto nas indireções orgânicas, né? Então toda a droga ela suspende uma contração e divide essas contrações pelos órgãos, pelos sistemas. Bom, a amizade é a relação afetiva entre indivíduos, né? Lembrando, isso aqui é a previsibilidade desse hóspede no consenso natural. O que a gente está utilizando é a suspensão do senso previsto e normal, da norma culta, que é o dicionário. O dicionário a gente tem
que é? Dicionário é uma compilação de palavras dos termos próprios ou ainda de vocábulos de uma língua, quase sempre dispostos por ordem alfabética e com respectivas significações ou a sua versão em outra língua. Então isso é um dicionário, né? Obra de referência onde se encontram listadas palavras de expressões de uma língua por ordem alfabética com informações linguísticas. Então um dicionário é um hóspede que hospeda várias palavras que arcam previsivelmente uma dimensão de maestria, de amizade, de transformação da matéria. E o que a gente está fazendo é fazendo a suspensão dessa previsão para imprever a habilidade de utilizar esses arcos para desarmar em nós entendimento, principalmente do que é a amizade. E aí, o organismo, para todas as relações, ele se desarma sobre as pressões que potencializam atividade em determinadas regiões, locos, né? Então esses locos fazem os logos dos ativos. Então vejam vocês, se eu falei, né? Eu tenho aqui o compasso e o descompasso, o compasso e o descompasso sobre o tempo. E aí a gente é uma bola, né? Inserir formas. Nós somos uma bola. E aí a gente vai sendo bola conforme o tempo, né? Vamos pegar 4 bolas. A gente vai sendo bola conforme o tempo. E dentro dessas bolas de ser, a gente tem residências para ser essa bola. Nós temos locais para ser essa bola. Então, beleza. Dentro dessa bola, quando a gente puxa para cá e toca nessa bola, pum, nós causamos isso aqui, ó. Esse discurso direto. Entende? E aí esse discurso direto, esse discurso direto bate aqui assim, ó. Você bate nessa corda aqui, ó. Ou você toma alguma coisa aqui, ó. Você infere algum dado, alguma relação nessa corda. E aí essa relação ela vai fazer assim com a corda. Bateu, né? Pum. Aí você soltou a corda. O tempo que ela leva para voltar, né? Para parar de estremer, para voltar ao normal, ela vai escrever isso aqui, ó. E aí você pode desescrever isso escrevendo vários disso, né? Ou fazendo transformações disso, fazendo assim. E aí você vai arquitetando as dimensões de descrição dessa roda que é você. Só que essa roda aqui, ela tá para desencontrar encaixe em você um pouquinho sobre o seu fígado. Opa, beleza. Não, peraí. Ctrl Z. Essa daqui, ó, ela tá para
Coração. Coração. Ótimo. Essa aqui tá pro sistema nervoso. Essa aqui tá pro sistema nervoso. E essa daqui, ela tá pro resto. Pro resto dos órgãos. De forma genérica, né? E aí você dirige, né, o compasso. Só que você sempre tem um maestro. Por mais que você tente enganar o maestro fazendo esses descompassos, para ver se esse engano gera uma maior amizade do que os outros. Vamos ver aqui, ó. Embora você sempre tente enganar o maestro, ele existe e sabe que você tenta para ver se com isso você muda o núcleo ao seu favor. Porém, o núcleo sempre está ao favor do maestro, que neste caso é a harmonia que consente estar no veículo da adequação explorada. E aí é isso, meu amigo. É só isso, né? Porém, essa adequação explorada, ela tem muitas forças integrais. E isso é maravilhoso porque, como nós também temos muitas forças integrais, nós não sentimos. Nós não sentimos. No entanto, trabalhamos para sentir. E esse sentir é a amizade. Entende? Sabe o que é a amizade, então? Lógico, né? A amizade é você conseguir sentir a harmonia ou o destaque de uma harmonia num sentido que você não consegue sentir pela integralização. Então, você precisa desintegrar-se. Só que desintegrar-se, esse desintegrar, veja bem, leva sacrifício. Sacrifício de potência. Sacrifício de potência. E isso é um empecilho. Deixar aqui para ficar maior. Sacrifício de potência, que é o empecilho. O empecilho do estilingue mirando um contato. Sabe? Empecilho de estilingue mirando contato. E aí, desses contatos, a gente tem os seus órgãos, né? Mirando um órgão, o atrever-se de um órgão. Então, nós vivemos uma adequação de ilusões. Porque estamos a todo momento sendo... essa palavra é feia, mas eu vou utilizar ela. Nós estamos a todo momento
sendo como que chama? Desabitado por forças maiores. Como que chama? Como que chama isso aqui? Deixa eu ver aqui. Quando o demônio entra em alguém, qual é o nome? A pessoa foi... Não, possessão. Nós... desabitado por forças maiores. Nós estamos possuídos por forças maiores. E quando despossuímos elas, sentimos a atração, a força diferencial, a pressão do ambiente, o delta. Entende? Então, quando a gente perde a pressão, se eu perder essa corda, ou se eu reduzir muito aqui, ó, eu vou perder muita pressão e cognitivamente eu não vou conseguir acessar as tramas que eu consigo acessar, ou vai haver uma diferencial muito grande. Logo, o meu corpo, sobre o desentendimento, sobre a falta, ele vai fazer a orquestra de possessividade, sobre a impossessividade, né? Vamos ver o efeito aqui, ó. Ondas, efeitos. E aí você vai ter uma onda que não está acostumado, ou essa onda ela vai chocar em você e vai obrigar suas células a se suicidarem. Você vai achar que você está possuído, mas você sempre foi possuído, né? O que vai acontecer é a morte celular, porque o seu núcleo ele não vai aceitar isso. Seu núcleo ele não vai aceitar. Uai, cadê? Aqui, ó. O seu núcleo ele não vai aceitar que você assalte, né? Então, se chegar uma pressão muito superior e entrar, ele vai interferir e vai causar morte, ou um desvio da realidade, que é a orquestração. Porém, essa orquestração ela está tentando segurar a diferenciação da pressão. Vamos ver aqui, ó. Diferença de pressão. Veja só. Cadê? Vamos ver aqui. Não tô achando. Não, eu não quero isso. Quero um pouquinho empuxo, que aí vai explicar. Empuxo. Imagem. Aqui a gente tem as diferenças de pressão que fazem o peso descer, mas não é isso. Eu quero empuxo colunas. Achei, ó. É isso aqui, ó. Então, quando a gente tem um sistema, tudo bem, né? Os fluidos eles tendem a se encolunarem sobre a pressão, né? Isso quando a pressão é a mesma. Agora, se eu colocar uma pressão diferente aqui, ó, daqui, vamos pegar essa imagem. A gente está utilizando o modelo de Arquimedes para falar do empuxo.
E ele consente que sobre uma pressão que é a mesma em todos os pontos, a pressão ambiente é a mesma, todos os fluidos eles tendem a ficarem na mesma coluna, né? No mesmo tamanho, né? Então veja só a divisão aqui, ó. Agora se eu aplicar uma pressão maior aqui, ó, se eu aumentar a pressão daqui, ó, se eu apertar esse balde aqui vai para fora. E quando vai para fora, aí se transforma, né? E um modelo bem simples para mostrar esse para fora é as flores, ou até mesmo nós, né? Só que é mais fácil você ver o padrão das flores. Veja só, as flores elas têm esse versículo de ritmo, né? Esse ritmo versicular, porque a pressão de dentro ela precisa de brigar com a pressão de fora. Então a gente tem os vasos das plantas, e aí para ela se expressar, ela precisa de vencer a pressão do lado de fora. Então cada flor ela vence a pressão de fora, porque a pressão de dentro aumenta muito, né? Então é como se o sol ele viesse e aumentasse a pressão de dentro da terra, e aí nesse aumento da pressão o vaso que está em conexão com a terra se esquenta muito, dilata, e depois que dilata muito, ele volta à atividade normal, e quando ele volta, ele vai igual foguete. Só que como a atividade ela decai, ela vai e ela decai conforme a atividade do Sol está decaindo. Então a gente tem a curva de atividade e o decaimento, a curva de decaimento, que é uma exponencial. Por isso que os padrões de flor são assim, ó. Tem essas consignações harmônicas. Isso são dialetos harmônicos. Desenhar. Vejam vocês, ó. Aqui, ó. Nós temos a pressão do Sol, né? A planta tá lá na terra. Aí vem o Sol e manda muita. Aí a pressão natural dela tá aqui, né? Aí ela tá. Vamos porque ela tá fechada. Aí o Sol aquece muito. Aí o Sol dilata os vasos aqui, ó. E aí essa dilatação ela tem o seguinte, ó. Você tinha um negócio aqui e dilatou para cá. Então o raio aumentou para todos os lados do vaso, né? Teve um aumento significativo. Então esse aumento, beleza. Para voltar para o normal, ele vai fazer aquilo, né? Aquilo que a gente viu aqui, ó. Para voltar no normal, né? Depois que foi pressionado aqui, ó, ele vai desfalar a inormalidade que ele sentiu. E a inormalidade que a planta sentiu é isso aqui, ó. Fez conjunto do seu potencial de ação fazer isso. O nosso potencial de ação é a pele, né? A nossa pele é a nossa diferenciação de pressão, né? No caso, nessa consignação de V, né? O Sol vem e bate, nosso organismo ele destempera nossos vasos, tá? Despressiona, e lá dentro da nossa mãe, sobre essas dispressões, foi feito a nossa pele, a nossa camada. A flor também, ó. Na verdade, todos os órgãos, né, foram criados assim, a partir dessas concessões de células sobre esse arranjo, né? Porque a gente aqui, ó, tá falando do fígado, mas o fígado é uma coleção enorme de células. Vamos pegar aqui, ó.
hepatócitos. Aqui, ó. Imagina todo hepatócitos realizam funções metabólicas do fígado, formação e excreção de bile. Beleza. Tá vendo isso aqui? Você só tá vendo por conta de um microscópio eletrônico que consegue ampliar muito a visão. Mas olha só o padrão das células do fígado, né? E aí todos esses padrões, todos esses vasinhos, eles são dispressionados quando a gente se envolve com amigos, com mercadorias, isso e aquilo. E as marcasdorias doem até não doerem mais sobre as consignações de contrações nervosas, ou seja, os compassos. E os compassos, eles dizem aumentar a pressão. E essa aumentar a pressão, olha só, isso aqui é metabolismo celular. Porque imagine que isso aqui é uma célula, né? E aqui a gente tem uma organela da célula. E aí quando a gente bate na célula, a gente aumenta a pressão, né? Aumenta a pressão em algum lado da célula. E aí as organelas ou até o mesmo ambiente, ele diz metabolizar a dispressão. E a dispressão, ela faz isso. Ela faz isso aqui, a dispressão. E olha a dispressão da planta. A dispressão do organismo no todo. Só que essa dispressão, ela tem um amparo. Nosso organismo, todas as dispressões, elas têm amparos. Porém, às vezes a gente fecha ou desampara. Vamos ver aqui, ó. O desamparo. E quando a gente desampara uma pressão que tinha particulação, tinha amizade para ser dispressionada, a gente abre essa pressão para ir em outro lugar. Desamparar é não dar amparo, privar de ajuda materiais e ou moral, abandonar. Então veja só, o desamparar nesse sentido orgânico, vamos pegar aqui o desamparar nos sistemas orgânicos. Se a gente desampara, vamos tentar aqui, ó. Pressão alta. Vamos ver aqui, ó. Se a gente desampara uma passagem, veja só o que acontece. Fica dificultado a passagem do sangue. E aí aumenta a pressão aqui e você danifica o coração. Vamos ver se a gente acha mais imagens. Aqui. Vasos da circulação constrita. Vamos ver aqui, ó. Tromboembolismo pulmonar. Vamos ver se a gente acha. Então, todo o nosso organismo. Achei. Aí, ó. A gente tem as passagens de pressão de sangue. Olha só. Então, olha só. Tem todos esses discursos passando no organismo. Então, quando você constrange alguma coisa aqui, essa constrição, ela tem um resultado, né? A subtração dessa passagem aqui
abre uma soma em outra, entendeu? E tudo isso é cifra de organismos sobre orientação material. E tudo isso revela a amizade sobre esses abre e fecha. Todos esses abre e fecha se tornam parâmetros de discorrer organismos em organizações de instantes, de estados. Então, a amizade, ela é muito poderosa no sentido de abrir ou fechar canais. Então, todas essas bombas, esses compromissos orgânicos, eles se dizem pressão ou desimpressão sobre determinados arrobas de associação, né? Droga, amigo, metabolismo, e aí essa arroba consegue ter uma automação, né? Ou seja, uma autocognição frente ao amigo, né? Então é complicado essa relatividade. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui e eu vou continuar ele depois, porque eu já estou um pouco cansado. Mas aí depois a gente continua a falar sobre esse mesmo tema e com essas mesmas correlações para poder desenfundar em nós uma informação com mais realidade, né? Com mais verdade sobre o processo, que isso ajuda a gente a ter o autocontrole, né, dessas ocorrências que ocasionalmente acontecem nas nossas vidas. Então é isso, até o próximo vídeo falando sobre esse mesmo tema. Fui!